agradecer pela vida do pastor Rosser, pelo convite, junto também ao conselho, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço de coração e, ao mesmo tempo, me sinto muito desafiado, não só pelo desafio natural que já é compartilhar a palavra de Deus com a Santa Igreja de Cristo, mas também dentro de uma conferência missionária, e eu caí no domingo, né? Então, eu estou me sentindo como aquele francês no salto com vara nessas últimas Olimpíadas, quando o brasileiro alcançou 6,3, 6,5, se eu não me engano, porque o nível está muito alto, graças a Deus, e isso é um desafio a mais. Como o pastor Rosa falou, sou casado com a Ana Cecília, temos 2 filhos, Josué e Raquel, e temos estado com os irmãos, a gente sentido o carinho da igreja, muitos já nos conhecem, temos já alguns intercessores aqui pela nossa vida. Como o pastor falou, estaremos, se o Senhor permitir, no ano que vem, indo para a Tailândia. Então, se os irmãos ainda não conhecem muito essa história, quem somos nós, a gente está à disposição aí, ao término do culto, para tirar qualquer dúvida e compartilhar dos nossos planos para o próximo ano. Irmãos, queria começar esse período, esse tempo de meditação na palavra, compartilhando uma história, né? O conto da floresta vizinha em chamas. É uma história bem curtinha, bem simples. Peço que os irmãos prestem atenção. Haviam 2 florestas separadas por um pequeno rio. Na primeira habitavam 5 animais. Vamos ver os animais. Um leão, um cachorro, um elefante, um bicho preguiça e um gato. Na segunda, habitavam muitos outros animais, que começaram a correr risco de morte devido a um incêndio que se iniciara no interior da floresta. O leão, o grande líder da primeira floresta, chamou os outros 4 animais para uma reunião de emergência e disse: "Caro amigos, como vocês podem perceber, a outra floresta começou a pegar fogo em seu interior e cabe a nós ajudarmos os animais que lá estão. Eu chamei todos aqui porque entendo que cada um pode ajudar do seu jeito. Por isso, começo perguntando a você, cachorro, como pretende ajudar?" O cachorro disse: "Caro leão, eu estou disposto a atravessar o rio a nado e adentrar a floresta e ajudar os animais que eu encontrar a sair deste terrível incêndio." "E você, elefante, como pretende ajudar?" disse o leão. O elefante respondeu: "Caro leão, eu não tenho como adentrar a floresta como um cachorro, mas posso apagar as chamas mais próximas e posso usar minha força para enviar alguns cachorros floresta dentro, usando a força de minha tromba." O leão agora pergunta ao bicho preguiça: "E você, bicho preguiça, como pretende ajudar?" Bicho preguiça respondeu: "Caro leão, eu estava bem tranquilo lá na minha árvore. Imagine o tempo que eu demoraria para chegar lá. Só de pensar já cansei. Vou voltar para a minha árvore porque lá estava muito bom." O leão, por fim, pergunta ao gato: "E você, gato, como pretende ajudar?" E o gato responde: "Caro leão, não me sinto capaz de ajudar nesta causa. Não consigo atravessar o rio e mesmo que o elefante me enviasse, eu não faria um bom serviço. Sou muito pequeno e, além do mais, sou muito caseiro. Minha comida está aqui, o meu leitinho. Creio que não serei útil." E diante dessa história, a pergunta que eu faço para os irmãos é: quem foi chamado para essa missão? Todos. A segunda que eu faço é: quem privilegiou o seu chamado? Quem desses animais privilegiou o seu chamado? Quando eu estava meditando, e esse é o tema da nossa mensagem, privilegie o seu chamado, eu vi o significado de privilégio no dicionário Michaelis. Diz o seguinte: direito, vantagem
ou imunidades especiais gozadas por uma ou mais pessoas, em detrimento da maioria, regalia. Segunda definição muito interessante, oportunidade ou permissão dada a certas pessoas ou coisas com exclusividades. Chamado e privilégio, nesse caso, são quase sinônimos, fazem parte da mesma coisa. Como disse a primeira significado especial, é um privilégio gozado por uma ou mais pessoas em detrimento da maioria. Ou seja, o chamado são para algumas pessoas e dentro da maioria. Não quer dizer que dentro da igreja alguns são chamados, não. A maioria está aí fora, e nós que fomos chamados. Esse é um privilégio. Esse é o nosso privilégio. Nós fomos chamados para falar das boas novas. E a partir disso, irmãos, eu queria meditar com os irmãos e a gente vai dar uma passada, um panorama de como evidenciamos o chamado para missões a partir de Cristo, a partir da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Cristo foi embora, Cristo estava prestes a subir aos céus. Como que se desenvolve o cenário de missões? Nós vamos ver alguns versículos, peço que coloque o próximo aí, por favor, que vão nos ajudar a evidenciarmos esse chamado que temos. Primeiro, todos os versículos que estarão aí agora estão na versão NVI, tá? Portanto, vão, que dá uma ideia aqui de saída geográfica, vão e façam discípulos, ou seja, que está ali em itálico, em sublinhado, é a ideia do que fazer. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O próximo, lá em Marcos, diz o seguinte, disse-lhes, vão, de novo, pelo mundo. A ideia de saída geográfica. E preguem o evangelho. O que eles vão fazer? A todas as pessoas. Mais um versículo, lá em Atos 1:8, muito conhecido também. Mas receberão poder quando descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, é o que faremos, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É a ideia geográfica. A pergunta é a seguinte, irmãos. Após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, e após essas palavras, esses diálogos que Jesus tinha ali com os seus discípulos, por que os discípulos não saíram correndo para pregar a todas as nações? Por que aquela ordem não foi obedecida instantaneamente? Porque em Lucas, próximo versículo, capítulo 24, 49, diz o seguinte, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Os discípulos não saíram de Jerusalém, ali saíram correndo para pegar, porque Jesus tinha falado para eles, fiquem na cidade, vocês terão que ir, vocês terão que sair, mas por enquanto fiquem na cidade até receberem o poder do alto. E quando isso acontece? Conhecemos a história de Atos 2, famoso Pentecoste. Mas, irmãos, se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia se você ainda não fez, Atos capítulo 2, e comece a folhá-la até o capítulo 7, e veja se há algum tipo de saída dos discípulos para anunciar o Evangelho. Geralmente as Bíblias têm alguns títulos, não leia tudo, leia os títulos apenas. Se você perceber, a igreja está crescendo, os discípulos estão pregando, muitas coisas estão acontecendo, mas tudo em Jerusalém. Jesus falou, ide ao mundo, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Mas, por enquanto fiquem. Vai vir o Espírito Santo aí. Espera. Atos 2, acontece ali o Pentecostes, mas eles continuam em Jerusalém. Continuam ali, e até o capítulo 7, irmãos, quando há o martírio de Estevão, nós não temos nenhuma novidade quanto a qualquer tipo de saída geográfica por parte dos discípulos. E aí o capítulo 8 começa dizendo que a partir da morte de Estevão, alguns começam a sair, tiveram que sair correndo, tiveram que ter perseguição para sair de Jerusalém. E eles ficam meio de stand-by. Esse pessoal fica meio de stand-by. A Bíblia é muito interessante, né? Porque
ela nos ensina, além de verdades preciosas, sua literatura é ótima. Esse grupo fica de stand-by. Até aí, irmãos, o capítulo 10, também um capítulo muito famoso do livro de Atos, quando Pedro tem ali uma conversa com Cornélio, nós vemos ali algumas evidências, não grandes evidências, de que aquela ordem de Jesus estava se cumprindo, apenas um Felipe pregando para um eunuco etíope, mas pontos isolados, nada como a igreja pregando o evangelho a todas as nações. Então, ali no capítulo 10, Pedro tem um encontro com Cornélio, e a partir do capítulo 11, que é o texto que nós meditaremos em específico nessa noite, nós veremos duas histórias sequenciais, que mostram atitudes que podem nos atrapalhar de privilegiarmos o nosso chamado. Primeira história, irmãos, vai nos mostrar o seguinte, capítulo 11, nós leremos do versículo 1 até o versículo 18, que diz, Atos 11, 1, 18, até o 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Isso no capítulo 10. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, olha Jope aí de novo, orando, e num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o homem me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, lá em Atos 2. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Irmãos, a primeira atitude que pode nos atrapalhar de privilegiarmos o nosso chamado é o preconceito. Preconceito, e nós vamos ver alguns detalhes desse texto. Um texto bem interessante, capítulo 10, Pedro tem essa experiência com Cornélio, e aqui no capítulo 11 ele está explicando essa experiência para a liderança em Jerusalém. Começa dizendo no versículo 2 que os da circuncisão o arguíram, que em outras versões também criticavam, disputavam, é uma ideia de que eles estavam julgando desde o passado, ou seja, a partir do momento que aqueles líderes souberam que Pedro, de alguma forma, teve contato com alguns gentios, contato mais intenso, eles começaram a julgar a atitude de Pedro. E ficaram julgando aquela atitude até o momento de se encontrarem com Pedro e terem ali uma explicação da parte dele. Versículo 3 e versículo 4. Comeste com eles e fazê-lhes uma exposição. Ou seja, esses cristãos eles não gostaram da ideia de Pedro se misturar com os não-judeus. E eu pergunto para os irmãos, tinha alguma novidade nisso, irmãos? A gente vê algumas coisas assim que são interessantes, porque aqui a atitude que eles estão tendo é igual à dos fariseus com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, em seu ministério terreno, tinha contato com os pecadores,
Os fariseus achavam aquilo um absurdo. E nesse momento, a liderança da igreja aqui não são judeus, religião judaica, são judeus convertidos, cristãos, que acharam um absurdo Pedro se misturar com esses não-judeus. E aí o versículo 7, irmãos, nos mostra que Deus dá uma ordem clara para Pedro. Deus fala para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. O Deus da lei deu uma ordem para Pedro: mata e come. Mas Pedro se prende à lei e questiona, como de costume. Pedro também não mudou seus hábitos. Um homem mais espiritual, um homem muito mais ousado do que vemos ali no final do ministério de Jesus, quando ele foi crucificado, mas continua um Pedro questionador, um Pedro que não aceita, né, o que o Senhor fala. Afasta-te de mim, Senhor. Quer dizer, desculpa, afasta-te de mim, Satanás. A mesma ideia. Pedro, ele não concorda ali com a ordem de Deus. E aí o versículo 8 diz o seguinte: o 8 e o 9 nos mostram que, na visão de Pedro, vemos o quanto ele era contrário ao que era imundo. Ou seja, ele começa a descrever a visão que ele tem, e ele fala que, mesmo diante daquela voz, ele achava aquilo muito imundo. Ou seja, mostra o preconceito, na verdade, os conceitos que ele tinha a respeito dos gentios. Esse Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus, que viu de camarote coisas que os outros discípulos não viram, que foi tratado por Jesus ali, naquele período onde Jesus esteve de volta ali, ressurreto, antes de ir aos céus. Esse Pedro continua tendo um tipo de pensamento a respeito dos gentios que não compactua com a fé, com o evangelho, com aquilo que Jesus Cristo tinha mandado. Deus teve que convencer esse Pedro questionador. E aí, nós vemos aqui no versículo 12, que mesmo diante de tudo aquilo, de toda aquela visão, ele ainda ficou, digamos, com o pé atrás, porque diz no versículo 12 o seguinte: o Espírito me disse que fosse com ele sem hesitar. Ou seja, Pedro já tinha visto a visão 3 vezes. 3 vezes Deus tinha falado: vai, Pedro, o que você está considerando impuro é puro. E mesmo assim, quando o pessoal chega, Pedro, não sei se eu devo ir, não. Será que é para eu ir? E Deus fala: Pedro, vá, Pedro, não hesite, vai, meu filho. E aí nós vemos no versículo 17, que Pedro só teve a convicção de que o que estava ocorrendo era um plano de Deus, quando de fato aconteceu uma situação semelhante a Pentecostes. Só quando ele viu o que estava acontecendo ali, aqueles sinais milagrosos naqueles novos crentes, assim como lá em Atos 2, foi que Pedro entendeu, de fato, que ele não tinha que questionar, que de fato Deus queria salvar aquelas pessoas. Só nesse momento. Eu queria colocar uma frase que eu vi num comentário que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: não devemos julgar ou restringir a ação do Espírito na vida de outras pessoas. Hoje o presbítero Roberto falou um pouco sobre isso, especialmente aqueles onde não esperamos essa ação. Precisamos ter muito cuidado para não nos opor ao Deus da missão. O Espírito Santo age livremente quando e onde quer, frequentemente surpreendendo o missionário. Irmãos, Pedro foi surpreendido. E aqui nós vemos no versículo 18, a expressão apaziguaram. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se. Ou seja, é a ideia de não tiveram mais objeções, ficaram sem palavras, tiveram que ficar quietos. Mostra a surpresa da concessão da salvação aos gentios. É quase uma ironia. Porque Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vão, para todas as pessoas, todas as línguas, raças. Mas eles aqui, depois de Pedro contar tudo o que aconteceu, que eles finalmente falaram: olha, realmente, não é mesmo que Deus quer salvar esse povo? Irmãos, algumas aplicações para a nossa missão, para a sua missão e para a IPG2 como igreja, para nós como igreja. Primeiro, será que você deixa de compartilhar o evangelho com algumas pessoas por causa de preconceito? Por exemplo, um chefe, um amigo difícil, um religioso, entre outros. Muitas vezes, irmãos, temos preconceito.
Foi o que também já foi falado aqui. A gente acha que Deus não pode salvar aquela pessoa. A gente não vai falar isso abertamente, né? Porque vai ser questionado, a gente vai ser cobrado. Mas lá no fundo, lá no íntimo do nosso ser, não tem jeito, não. Será que você olha para algumas pessoas com um olhar de superioridade e não enxerga a necessidade que elas têm de Cristo? Irmãos, falo por mim, quantas vezes eu me percebo olhando como superior, porque eu sou filho de Deus e a outra pessoa não é. Quando, na verdade, eu deveria clamar a misericórdia do Senhor e querer que aquela pessoa vivesse o mesmo que eu vivo, as mesmas bênçãos que eu. Porque nós temos preconceito, irmão. Temos muitas vezes preconceito. E trazendo para uma visão mais geral da igreja, será que você, igreja, é totalmente receptivo às pessoas que nos cercam, ou mesmo que entram ao nosso salão de culto? Eu dou um exemplo, se aqui entrasse agora, nesse momento, um morador de rua, uma pessoa embriagada, qual seria a sua reação, irmão? Se, além dela entrar, ela sentasse do seu lado, fedendo, cheirando mal cheirosa. A sua primeira reação seria: Deus, toca o coração desse irmão, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, salva essa alma. Ou seria: sério mesmo, Deus? 400 lugares aqui do meu lado. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação, irmão, se entrasse aqui uma garota de programa com uma saia curta, com uma roupa decotada, que é a roupa que ela geralmente usa? Por algum motivo, o Espírito Santo trouxe e falou: entra aqui, moça, entra aqui nesse lugar, porque aqui tem uma mensagem que vai mudar a sua vida. Mas ela, ao entrar, qual seria a sua reação? Qual seria o seu olhar para essa pessoa? Será que seria de preconceito? Será que você nutre algum tipo de preconceito com alguns ministérios ou trabalhos desenvolvidos na igreja? Eu não conheço, irmãos, muita realidade, mas o tempo que eu tenho acompanhado os irmãos, sei que os irmãos desenvolvem, por exemplo, um trabalho de sopão. Eu não sei, ainda não tive a oportunidade de participar. Mas será que você não tem um preconceito quando anunciam que vai ter sopão? E lá no fundo você fala: sopão? A igreja vai investir dinheiro com essas coisas? Esses caras que não querem nada com nada aí na vida, ficam aí na rua, vai dar ainda comida para eles? Evangelismo aos domingos, clínica da alma, entre outros ministérios. Será que você nutre algum tipo de preconceito? Além de não fazer, de repente, ainda tem algum tipo de preconceito? Acho que não tinha que ter. Porque é um dinheiro mal investido, é um tempo mal investido. Irmãos, misericórdia de nós. Pedro, com toda a sua autoridade apostólica, tinha preconceito. E o Senhor teve que caminhar 800 milhas com ele, para que aquele preconceito, de alguma forma, acabasse. E não totalmente, que depois a gente vê lá em Gálatas, que ele não tinha acabado totalmente, não. Mas vamos lá. Vamos continuar nessa história, irmãos, para aprender o segundo atitude que pode nos atrapalhar. Versículo 19 mostra a segunda parte dessa história, que diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, ó, o pessoal lá, do capítulo 8, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que não eram de Chipre e de Cirene, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, temos aqui o versículo 19, também vamos fazer no mesma maneira. A segunda atitude a partir do versículo 19, que é a omissão.
Primeiro é o preconceito. Pode atrapalhar você, pode me atrapalhar, nos atrapalhar, de privilegiarmos o nosso chamado. E segunda atitude, a omissão. A partir aqui, irmãos, do versículo 19, temos a maioria do destino, né, na verdade, o destino da maioria das pessoas, dos discípulos de Jesus que tiveram que ir embora lá de Jerusalém. Lá no versículo do capítulo 8, aquele pessoal que eu falei, estava de stand-by, aparece aqui de novo, e provavelmente aquela história, aquela situação entre Pedro e Cornélio, que de certa forma foi um marco de que o evangelho, de fato, entrara entre os gentios, essa história provavelmente não era conhecida aqui desses irmãos, são meio paralelas. E olha que interessante, porque o versículo 19 nos mostra que eles continuaram com aquela atitude de preconceito, porque eles estavam em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, houve uma perseguição em Jerusalém. Então o id, que deveria ser natural, espontâneo, foi um id à força, ou eu fujo, ou eu morro. Mais ou menos como nosso irmão Verdinho aqui, eu tenho que ir embora. Só que chegando lá, eles continuaram, o versículo 19 nos diz, pregando a palavra somente aos judeus. Ou seja, é a força, mas eles ainda continuam teimosos. Vamos pregar só para os judeus. E aí, irmãos, eu acho essa história fantástica. Eu gosto muito desse trechinho aqui da Bíblia. Porque aqui no versículo 20, algo muda. Eu não sou muito bom de português, mas esses... Olha, agora fugiu. Porém é o quê, irmão? Me ajudem do português. É adversativo, só não lembro. Conjunção, desculpa. Fugiu conjunção. Eu não sou bom de português, irmão, percebendo? Mas eu acho muito legal quando aparecem as conjunções adversativas na Bíblia. Porque no versículo 20 diz, alguns deles, porém, aleluia pelos poréns da vida, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Ainda bem que alguns fugiram desse padrão de omissão, irmãos. Alguns fugiram. Irmãos, Antioquia era a capital romana na província da Síria. Era provavelmente a terceira maior cidade do Império Romano. E aqui Deus começa a usar a vida de alguns irmãos para pregarem aos gentios também. Alguns começam a pregar aos gentios. E olha o que o versículo 21 nos diz. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Surge aqui, irmãos, a primeira igreja não judaica da história. E nós já lemos no começo um pouco de Atos 13, que fala como essa igreja era uma igreja missionária. Irmãos, para mim, acho espetacular, como é edificante notar que não sabemos o nome de nenhum desses discípulos. Nós não sabemos, irmãos. E provavelmente se eu abrisse aqui para todos falar como foi a história da sua fé em Cristo, quem pregou o evangelho para você? Você provavelmente falaria um amigo, provavelmente falaria um parente, talvez falaria que nasceu num berço cristão e foi dentro da igreja. Agora, por exemplo, você, quem aqui é segunda geração de crente? Ou seja, os pais se converteram, não eram crentes, você, naturalmente, o Senhor também te trouxe aqui, salvo em Cristo. Quem é segunda geração? Tem algumas mãos. Terceira geração. Vem de vô e vó. Você sabe quem pregou para o seu vô? O nome? Sabe quem pregou para a sua avó? Alguns sabem. Todo mundo sabe? Não, nem todos. Talvez a gente conheça lá no céu, não sei como vai ser, mas talvez... esse aqui que pregou para mim, que eu preguei para o seu pai, seu pai pregou para você, e por isso você está aqui. Anônimos, irmãos. Anônimos. Muitas vezes a gente vê histórias de grandes pais da igreja, de grandes teólogos, a gente fica admirados. Mas, irmãos, o evangelho só se espalhou por causa de anônimos. A gente não sabe o nome de nenhum desses homens e mulheres, mas o que a gente sabe é que eles eram de Chipre e de Cirene, e que eles foram até Antioquia e, diferente dos outros que pregavam só para os judeus, não, vamos pregar para os gregos, porque Jesus falou lá atrás, para pregar a toda criatura. Anônimos.
que na obediência fizeram que, de alguma forma, esse evangelho chegasse até nós. E por quê? Chegasse até nós. Porque olha o versículo 22 até o 24. Fala que Barnabé, o importante líder da igreja ali primitiva, vai até aquele lugar, fica com aqueles irmãos, é usado ali também no Senhor, e aí ele vai ali até, cadê? Versículo 24, desculpa, 25, até Tarso à procura de Saulo. E ele busca Saulo. Ali o nome não tinha sido mudado ainda. E ele busca Saulo, e ali leva ele para Antioquia, e ali Saulo tem um treinamento intensivo de 1 ano. Deve ser quase o curso do irmão Meredinho aqui. 1 ano intenso com Barnabé, com aqueles crentes em Antioquia, e nós sabemos o resultado. Já lemos aqui em Atos 3 o que acontece depois com Barnabé e Saulo, depois Paulo, né? Nome mudado, e sabemos como eles pregam o evangelho em tantas viagens missionárias. O evangelho vira uma religião não judaica, uma religião de todos os povos, e de alguma forma a história nos mostra que ela chegou até aqui, e você hoje está aqui, podendo livremente cantar e louvar ao Senhor. Barnabé chama Paulo no versículo 25, e aqui o maior pregador dos gentios potencializa o seu ministério. Irmãos, eles ensinam, versículo 26, o último detalhe desse trecho, ensinam a igreja ao ponto de serem chamados por outros de cristãos. Significava, na época, provavelmente pequenos cristos, partidários de Cristo. E mesmo que tivesse uma motivação de escarnecer, que muitos estudiosos entendem que inicialmente era uma expressão pejorativa, de provocação, de zombaria, eles se identificam com aquela nomenclatura. Mas está chamando de pequeno Cristo, de cristinho? Cristãozinho? Amém. Sou mesmo. Quero ser igual a esse Cristo. Eu sou um cristão. E nós usamos até hoje essa nomenclatura. Nós somos cristãos que servimos a Cristo Jesus. Algumas aplicações para a nossa missão. Será que você sai da sua zona de conforto para compartilhar o evangelho com quem você sabe que precisa? Você não é omisso. Sai da sua zona de conforto para fazer uma visita, para chamar para a sua casa. E nós estamos dentro de uma cultura, né? Eu estive durante 6 anos morando em São Paulo, e eu morava na periferia de São Paulo, num bairro mais de periferia. Nossa igreja lá, uma igreja mais de periferia. E a característica das pessoas de periferia são geralmente mais abertas, mais receptíveis. Já é diferente um pouco do contexto de Brasília. Geralmente as pessoas são mais fechadas, mais cada um na sua. Mas isso, irmãos, não é justificativa para que a gente use a nossa cultura para deixar de repente, abençoar ou chamar uma pessoa para pregar o evangelho dentro da nossa casa. Usar o nosso lar, o lar que o Senhor nos abençoou, como um ponto de pregação para uma pessoa que precisa ouvir o evangelho. Mas muitas vezes não fazemos isso por omissão. Será que você se agacha numa calçada, num momento, para compartilhar do evangelho? Irmãos, eu queria mostrar. Mostra o próximo, por favor. Qual dessas duas pessoas tem uma vida mais exemplar? Que à esquerda, para quem não conhece, é o Neymar, jogador da seleção, do Barcelona, títulos muito importantes. E aqui à direita, a Igreja Católica reconheceu há poucos dias aí, Madre Teresa, que sabemos da sua obra em termos sociais e tudo que ela viveu ali na Índia. Então eu pergunto para os irmãos, não precisa responder. Qual dessas duas pessoas tem uma vida mais exemplar? Eu não vou perguntar, mas eu chutaria que entre 99,9% das pessoas diria da direita. Agora a próxima pergunta. Pode colocar. Qual dessas duas pessoas você gostaria que seu filho ou sua filha tivesse uma vida semelhante? Irmãos, eu não sei qual é a resposta que você colocou aí no seu coração. Mas o evangelho, quando a gente entende, como já diria Paul Washer, a gente tem que orar. É difícil, é um desafio. Mas temos que orar para que
Senhor, use, quem sabe não, por que não? Orar pelo nosso filho para que ele vá para o pior campo missionário possível. Por que o filho dos outros? Por que não o nosso? Quando a gente entende que a gente não tem que ser omisso, a gente muda os nossos conceitos. Nós mudamos o nosso conceito. Será que você participa, pensando agora como igreja, participa das programações evangelísticas, missionárias da igreja? Você vai até outros quando solicitado ou desafiado? E quando faz isso, faz com alegria, irmãos? A igreja que faz missões deveria ser uma obrigação, deveria ser algo natural. Mas, infelizmente, dentro do nosso cenário evangélico, é raridade às vezes. Nós temos aqui oportunidades. Eu vejo muitas vezes viagem missionária, evangelismo, o pastor tem falado isso. Como que você reage quando tem essas programações? Qual é a sua reação? Diante de uma necessidade que tem aí fora. A gente tem aqui, onde a gente para o carro ali no mato, 3, 4 metros para frente, pessoas provavelmente que estão perdidas, que são nossos vizinhos, e talvez em algum momento a gente possa chegar nelas. Como igreja, como que é a sua reação quando tem essas oportunidades? Quando solicitado, faz isso com alegria. A mesma coisa que, agora eu não lembro qual dos dois falou, por isso que eu falei que está lá alto, o sarrafo, mas às vezes faz com uma vontade, né? Vai lá porque alguém pediu, constrangido pelo pastor Roberto, presbítero Roberto. Não pode ser assim, irmãos, não pode ser assim. Será que você está disposto a algum dia conhecer um campo missionário, seja de sua igreja ou de outra, assim como viajar para um lugar paradisíaco em suas férias, caso tenha dinheiro? Será que você tem essa mesma disposição, irmãos? Eu quero passear na Europa. Irmãos, não é nenhum pecado. Eu tenho dinheiro para passear na Europa. Não é nenhum pecado. Irmãos, se vocês estiverem aqui, eu estava no dia, tem um missionário na Itália. Você não quer conhecer lá o Vaticano, a Torre de Pisa, Milão? Passa lá na casa do missionário, fica lá 10, 15 dias. Seja bem, vê a realidade de uma igreja diferente, vê a realidade de uma igreja num contexto onde todos, praticamente todos, são seculares. Então, nem aí para Deus. A gente ainda está num país que, de certa forma, ainda tem alguma coisa. Mas todos, uma secura espiritual sem tamanha. Vai ver essa realidade. Eu te desafio a voltar do mesmo jeito. Você não volta. Não volta, irmão. A não ser que seu coração já dura assim. Não volta, irmão. Tem que conhecer. Será que não é nenhum pecado, irmãos? A gente tem uma oportunidade de fazer uma viagem, de ter um tempo de férias num lugar gostoso, mas, irmãos, vocês têm um irmão aqui, um missionário Carlos, que conhece 800 mil missionários em qualquer lugar do mundo. Para onde você quiser viajar, ele vai conhecer um missionário. Se ele não conhecer, ele conhece alguém que conhece. Vai lá conhecer um trabalho. Você quer ir lá para as dunas no Natal? Entra um pouco no interior, vai lá conhecer a realidade do Agreste. Passa 5, 10 dias lá. E toma cuidado, que Deus pode chamar. Tem um gerente lá da nossa igreja, tem irmão da nossa igreja, que ele é casado, tem 2 filhos, ele era gerente do Banco Santander. E ele foi passear com a família, a esposa é natural da Bahia, então foi visitar parente, era um mês de férias, então eram uns 5, 10 dias lá com os parentes. 5, 10 dias ali, Aracaju, Maceió, e depois foi visitar um missionário nosso que está na Bahia, trabalhando com pescadores, lá na MEAP, sul da Bahia. Irmãos, ele voltou, deu 3, 4 meses, estava conversando lá com o pastor. Então, pastor, ele chamou aí, a gente vai para missões, hein? Vamos largar tudo, e ano que vem estou indo para o seminário. Gerente de banco. Irmãos, faça isso, porque eu tenho certeza que mesmo que você entenda que não é para você ir, você vai voltar diferente, você vai mobilizar missões, você vai chegar na graça, o que eu posso ajudar? Vamos fazer, líder do evangelismo, para onde a gente vai? Estou junto. Não estava antes, mas agora eu estou. Irmãos, nós devemos priorizar, não ser omissos, ter essa oportunidade. Para finalizarmos, irmãos, 2 lições. Acabe com o seu preconceito. Jesus não teve nenhum preconceito conosco. Apesar de todas as nossas imperfeições, atendeu o seu chamado para morrer por nós que não merecíamos. Olhe para os outros sem preconceito, com o olhar de Cristo. Peça isso a Deus. Deus, me ajude a olhar para as pessoas com a mesma compaixão, com o mesmo amor de Cristo. É um desafio, irmão.
imenso, mas que temos que pedir ao Pai. Segundo, não seja omisso. Jesus não foi omisso conosco. Pelo contrário, ele abriu mão de sua vontade para seguir a vontade do Pai por nós. Observe as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Priorize vidas. A floresta pega fogo. Qual vai ser a sua resposta ao chamado do leão? Feche seus olhos, vamos orar?